Fala pessoal, Thiago Chamusca mais uma vez e nessa aula de hoje vamos falar de si composto. Lá no meu canal já tem uma aula de si simples, para quem não sabe é um si para até dois resultados e quando se procura mais de dois resultados em uma planilha, quando você tem um problema onde você precisa de uma condição e dessa condição você ter três ou mais resultados, a gente pode usar um si aninhado ou si composto. Lembrando que a gente pode também usar o PROC-V nessa situação, mas como a aula de hoje é si composto, a gente vai falar sobre ele. Lembrando que eu uso a versão do Excel 2016 ou Office 365 e eu já tenho aqui uma planilha devidamente formatada com alguns dados de funcionários, cargo, unidade, situação, salário e o que a gente vai precisar encontrar, que é a gratificação desse funcionário e também o salário final, que é uma fórmula simples. Essa gratificação ela vai estar baseada em algumas condições para que o funcionário venha a ter a gratificação. Exemplo, o contratado ele vai ter 10% a mais do que o salário, né? Vai ser a gratificação dele. O estagiário ele vai ter 3% e o trainee ele vai ter 5%. Então a gente vai criar uma fórmula usando vários Cs para poder atender a esses resultados. Então, para a gente começar a construir a função si composto, né, um si dentro do outro, digamos assim, a gente tem que primeiro entender mais uma vez como é que funciona o si. Eu abri aqui ele novamente, eu tenho teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso. O que é o teste lógico? É uma comparação. É uma comparação de uma célula com texto, de uma célula com número, de uma célula com função, ou de função com símbolo, ou enfim, fórmula com fórmula. Depende muito do que você está buscando. O problema ele vai existir e a solução é você construir a fórmula utilizando funções. Nesse caso, a gente vai pegar aqui a situação, que está em E3, e a gente vai igualar a nossa primeira condição, que é contratado. Contratado. Então, feito isso, eu acabei de criar um início do si, dizendo que se o que estiver dentro da célula E3, que pode ser a palavra contratado, que nesse caso eu estou afirmando, entre aspas, faça o que? Pegue essa célula aqui, que é a F3, e multiplique por 10%. É exatamente isso que eu quero adicionar a quem for contratado, 10% do salário bruto dele. Maravilha. Agora eu vou precisar abrir um outro si. É aí que entra a mágica do si composto. Eu posso ter um si, depois o outro, e no final eu vou fechar vários parênteses. Esse é o segredo, né? Se fosse um si simples, eu teria que colocar o segundo resultado. Como eu não vou ter só dois resultados, eu vou ter três. Então eu vou precisar fazer agora mais uma vez a célula é 3. Nesse caso agora vai ser igual. Vou colocar aqui estagiário. Fechar aspas. Lembrando que tem que colocar aspas no texto e na expressão dentro da fórmula, senão ele não vai reconhecer que é texto. E observe que agora eu já tenho uma segunda condição e eu vou colocar aqui o meu segundo resultado, que vai ser a mesma célula que eu coloquei anteriormente, F3, vezes, nesse caso aqui, ó, estagiário vai ser 3%. Maravilha. Vou continuar aqui se eu quiser, ou eu posso simplesmente colocar o meu terceiro resultado. Por que eu utilizei o si composto? 2, 3 ou mais resultados. Sendo que eu posso colocar também condições diferentes. Sendo que eu estou fixado a uma condição. Observe, é 3 igual a contratado, é 3 igual a estagiário. Faça o quê? Faça essa fórmula. Se for contratado, multiplique o salário por 10%. Se for estagiário, multiplique o salário por 3%. Feito isso, eu posso abrir um outro si aqui? Posso, mas nesse caso aqui não tem necessidade, porque eu já atendi as duas condições, que é contratado e estagiário, e na minha planilha só tem mais uma condição, que é trainee. Então eu posso simplesmente pegar aqui o F3 e multiplicar por 5%. Ou eu poderia colocar mais um si, mais uma comparação e colocar o resultado. Não tem problema, vai dar no mesmo. Mas nesse caso aqui você economiza processamento de fórmula e isso é bom. Se sua planilha for muito grande, ela vai ficar mais leve. E observe o seguinte, eu fechei dois parênteses no final, porque eu abri dois cis. E tem uma dica também que o Excel ele
ele muda de cor, ó. Vermelho o segundo si e preto o primeiro si, para fazer uma checagem ali rápida se você está fechando a quantidade de parênteses correta. Vou pressionar Enter e vou ter aqui o meu resultado com base na minha fórmula. Por que 150? Porque esse funcionário é contratado, então 10% de 1.500 é 150. Eu vou arrastar para baixo, 2 cliques apenas do mouse aqui nesse símbolo. Se você não sabe como utilizar os símbolos do Excel, volta lá no canal, olha lá a aula de símbolos também, onde eu vou identificar a maioria dos símbolos que tem no Excel para você utilizar e facilitar a sua vida nas planilhas. Aqui embaixo, contratado também. Observe que aqui embaixo já é estagiário, então vai ser 560 vezes 3%. Se a gente fizer aqui uma conta rápida, só para vocês entenderem que está correta a fórmula, vezes 3%. Ó, 16,80. Então é isso, o Excel ele vai tratar a situação e vai pegar o meu salário e, no caso aqui, resultar na gratificação com base no meu salário. Para a gente fechar aqui, falta só a coluna de salário final, eu estou só colocando essa borda aqui que estava sem. E eu vou pegar aqui esse salário mais a gratificação e vou dar um Enter. Fórmula simples de adição, 2 cliques para baixo e a tabela está pronta. Resolvemos o problema aqui, ó, de forma simples e rápida com o si composto. Se eu mudar aqui a situação, ele vai mudar também o resultado aqui, porque aqui é a base desse si composto que a gente fez nessa tabela de hoje. Espero ter ajudado vocês. Não esquece de dar um joinha aí embaixo, de curtir esse vídeo se você gostou dessa aula. Se inscreve no meu canal também, coloca lá no sininho para que você receba as aulas em primeira mão. Eu estou sempre gravando aula semanal. Tem um curso também de Excel básico, de Excel avançado na plataforma Eduz. Se você tem dúvida ou precisa de um curso com relação a Excel, fala comigo no Instagram. Lá também tem um grupo de dúvidas no WhatsApp. Eu vou estar sempre à disposição. Beleza? E lembrem-se, pensou Excel, conte comigo.